vamos dar sequência às nossas aulas. Em sala de aula nós tínhamos parado no movimento humanista. Nós já tínhamos observado a transição do trovadorismo para o classicismo. A gente chegou a analisar a obra de Sá de Miranda, um importante poeta português que morou na Itália e introduziu o doce estilo novo em Portugal em 1527. Bom, essa estrutura vocês conhecem. Então, quando nós chegamos aqui no século XVI, o Renascimento cultural ele atinge o seu auge. Esse momento coincide com o período das grandes navegações, com o fortalecimento econômico da nova classe social, que era a burguesia. E aqui nós vamos nos deparar com grandes pintores, grandes escultores, e sem dúvida nenhuma com um daqueles que é talvez o maior poeta da língua portuguesa, que é Luís Vaz de Camões. É nele que nós vamos focar nesse primeiro momento. Vou traçar alguns elementos do Renascimento cultural para vocês. Vou fazer uma análise da obra Os Lusíadas, não muito profunda, mas do ponto de vista da estrutura mesmo. Nós já analisamos em sala de aula a questão da estrutura métrica dele, então a gente já tem esse elemento, a gente já pode ficar tranquilo. Então, para dar início, eu gostaria de ler com vocês, ao mesmo tempo em que a gente observa o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que faz uma referência aos ideais de proporção e de beleza, considerando que o Renascimento cultural ele tem uma inspiração na cultura greco-latina. Eu vou ler com vocês esse fragmento do William Shakespeare. Que obra de arte é o homem, que nobre na razão, infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos, que determinado e admirável, quão parecido a um anjo nas ações, quão parecido a um deus na inteligência, a beleza do mundo, o modelo dos animais. Tendo essa referência shakespeariana, eu acho que uma boa maneira de elucidá-la é passar pela análise da estrutura da obra Os Lusíadas. Então, Os Lusíadas é a maior obra épica da língua portuguesa. Ela foi publicada em 1572. Uma epopeia, lembrando, é um longo poema narrativo que canta as glórias de um povo. Então, a epopeia ela se divide em 5 partes. A primeira delas é a proposição, que vai identificar o motivo e o herói. O motivo é sempre o de cantar as glórias do seu povo, de enaltecê-lo. O herói, no caso aqui, é o Vasco da Gama, representando o povo português, personificando o povo português. A segunda parte é a invocação, onde nós temos a invocação às Tágides, onde o poeta busca inspiração e proteção na composição da sua obra. E a dedicatória que é feita a Dom Sebastião, aquele que patrocina a publicação da obra. A estrutura interna da obra Os Lusíadas ela é composta de 18 estrofes dentro do canto 1. Canto equivale aqui, no caso, a um capítulo. A obra Os Lusíadas está dividida em 10 cantos de tamanhos diferentes, é óbvio, depende muito do que está sendo narrado, da parte do poema que a gente se encontra. Então, dessa estrofe 1 à estrofe 18, nós temos a estrutura interna. A narração propriamente dita, que é a parte mais importante, é onde ele vai justificar a proposição, ele vai consolidar o feito do seu povo, ela começa então na estrofe 19. Então, quando a gente olha no mapa, acompanhe comigo o raciocínio. A obra ela tem uma técnica que a gente chama de in media res, que significa no meio de. Nesse caso, no meio da viagem. Quando eu falei para vocês há pouco que a estrutura interna ela começa no canto 1, da estrofe 1 a 18, perceba aqui, na costa de Moçambique, o início da ação, canto 1, estrofe 19. Já que até a estrofe 18 a gente teve a estrutura interna, então a narração ela já começa aqui na costa de Moçambique, então ainda tem muita coisa a ser revelada sobre a viagem, sobre o povo português, enfim, os mais importantes episódios ainda não nos foram apresentados.
a viagem ela segue naturalmente pela costa africana. Os portugueses vão sofrer resistência de alguns povos inspirados pelo deus Baco, que é o deus que, segundo a mitologia, conquista o Oriente. Ele, ao lado de Netuno, vai tentar impedir o povo português de atingir as Índias. Quando chega em Melinde, o povo de Melinde é um povo amigo do povo português. Então, nesse sentido, que o rei de Melinde pede para que o Vasco da Gama conte a história do seu povo. Bom, quando a gente chega aqui em Melinde, então, a gente tem como se fosse um flashback. O Vasco da Gama ele vai retornar contando a história de todos os reis de Portugal, vai falar de todos eles, dos feitos de algum deles. Passaremos pelo famoso episódio da Inês de Castro, que já foi narrado em sala de aula, na crônica de Fernão Lopes, a crônica do El Rei Dom Pedro I. Vai passar, quando chega aqui, no momento da partida em Lisboa, nós vamos ter aquele episódio famoso que é o Velho de Restelo, que é uma personagem que, de certa maneira, personifica a mentalidade do senhorio feudal, contrário, oposta, né, à expansão marítima, já que essa expansão marítima, de certa maneira, estava sendo patrocinada pela burguesia. Nós passamos pelo Velho de Restelo, a viagem segue. Aqui embaixo, no Cabo das Tormentas, nós temos um episódio também muito importante, que é o episódio do gigante Adamastor, que personifica os obstáculos, né? Personifica as grandes dificuldades que os portugueses enfrentarão para poder conquistar o Mar Tenebroso. Passado pelo Cabo das Tormentas, a viagem segue. Perceba que nós estamos, olha só, veja, nós estamos passando por onde a narrativa tinha iniciado na técnica em média res, até o momento em que ela se encontra de novo em Melinde. Então, dessa maneira, do canto 1 até o canto 5, nós vamos estar aqui nessa costa africana, onde nos serão apresentadas histórias, duas histórias no caso, né? A história do povo português e a história da navegação. O canto 6 é a viagem, a sequência da viagem até Melinde, até Calicut, quando os portugueses lá aportam em maio de 1498. Aqui nós vamos ter dois cantos, o canto 7º e o 8º, e o canto 9º e o canto 10º da Ilha dos Amores é uma recompensa, na verdade, oferecida pela deusa Vênus em homenagem a essa grande conquista do povo português. A Vênus ela vai encher uma ilha de Nereidas, que são as ninfas do mar. Ela fará com que o seu filho Cupido fleche essas meninas, elas se apaixonarão pelo povo português e os portugueses serão recebidos para uma festa. A deusa Tétis recebe o Vasco da Gama aqui na Ilha dos Amores e a deusa Tétis vai abrir para o Vasco da Gama, no caso, a Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é uma referência importante para você que vai fazer FUVEST, né? O penúltimo poema do livro Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, é A Máquina do Mundo. É um belíssimo poema, composto de 96 versos, divididos em 48 dísticos decassilábicos. É um poema lindíssimo, vale a pena a leitura para fazer uma referência, para ter uma boa referência. Assim que a deusa Vênus abre para o Vasco da Gama a Máquina do Mundo, também podemos fazer um outro paralelo aqui com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando a Pandora abre para ele no capítulo O Delírio. Nós estamos tendo a mesma referência aqui, só para você se situar em termos de conteúdo. No canto 10º, na estrofe 140, a deusa Tétis faz uma revelação para o povo português acerca de uma outra grande conquista que os portugueses fariam no futuro, e no caso é a Terra Brasilis. Bom, é nesse sentido, cara, que fica mais fácil de você entender a frase de William Shakespeare, o homem enquanto modelo dos animais. É esse conceito do homem como centro do universo,
esse antropocentrismo típico da escola clássica, esse racionalismo que é típico da época. E é razoável você acompanhar comigo aqui, ó, os ideais clássicos que a gente vai ver como a ordem e a harmonia na pintura, na escultura. A gente vai passar por algumas para você ter uma noção. O equilíbrio entre o homem e o cosmo, esse estado de sobriedade, de perfeição, de racionalidade típicos de uma escola antropocêntrica e, claro, o conceito elevado da natureza humana, ou seja, o homem capaz de vencer todos os obstáculos do mar, no caso, os elementos da natureza, e a conquista das deusas, ou das musas, ou das ninfas, como a gente tem na Ilha dos Amores. Dessa maneira, nós terminamos a narração, e no final dos Lusíadas a gente tem o epílogo, quando aí a gente já tem um Camões mais desiludido, mais pessimista, em função da cobiça dos homens, da cobiça da pátria, de tudo isso que a gente tem uma noção já do que aconteceu. Então, em relação ao aspecto temático, é legal você pensar nesse homem que, na verdade, ficou meio que num segundo plano dentro daquele conceito medieval de arte, mais voltado para o teocentrismo, numa visão mais maniqueísta, num homem mais assustado, mais reservado, mais dentro de posturas mais estoicas. Aqui no Renascimento Cultural o homem ele aparece como o centro, né? E é bem legal você observar a imagem, né, daquela que talvez seja uma das mais enigmáticas, uma das mais importantes, ou pelo menos é seguramente uma das mais famosas telas da história da arte, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. É uma tela pequena, você pode observar, mas que tem uma carga simbólica e tem inúmeras interpretações acerca dela. O Leonardo, nessa tela, ele usa uma técnica inovadora, que é a técnica do esfumato, né? Que nos permite, quando a gente olha para a Mona Lisa, observe, dá a impressão que os olhos delas estão olhando para nós. E ela tem um sorriso, talvez meio irônico, talvez não. Você olha de novo, você tem outra perspectiva. Aqui atrás, no fundo, nós temos as rochas, que eram um elemento sempre pintado por Leonardo, ele gostava bastante. Então, assim, quando a gente pensa em Renascimento, em todos esses ideais de perfeição, de beleza, também nós temos aqui a Escola de Atenas como modelo. É uma obra belíssima, né, cara, do ponto de vista da harmonia. Aqui é legal você dar um toque no seu professor de matemática para ele te explicar os conceitos de número áureo, o número da proporção, né? A sequência de Fibonacci. Tem também uma dica boa, é você assistir uma animação do Pato Donald com a sequência de Fibonacci, você vai conseguir visualizar melhor. Aqui nós temos vários filósofos, né? Temos imperadores, etc. Mas vou chamar a atenção para dois que nos interessam para entender a obra camoniana. Aqui nós temos Platão apontando para o céu, o mundo das ideias, e a figura de Aristóteles apontando para baixo. Isso daqui a pouco você vai ver na poesia de Luís Vaz de Camões, você vai conseguir enxergar melhor onde que a gente quer chegar. Nós aqui temos vários filósofos, aqui tem Epicuro, foi citado em sala de aula, nós já analisamos a figura do Epicuro. E aqui, ó, nesse cantinho, você tem o Rafael. Ele se coloca no meio desses filósofos, desses pensadores, desses matemáticos, né? Aqui tem Sócrates, enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas, enquanto o Rafael pintava num canto a Escola de Atenas, no outro lado a gente tem o Michelangelo pintando a Capela Sistina, que é um afresco belíssimo, sem dúvida nenhuma, talvez um dos mais bonitos afrescos. Mostrei em sala de aula para vocês o afresco da família dos Scrovegni, do Giotto, que foi um dos primeiros que a gente tem notícia. E, em termos de escultura, além do Davi, do Michelangelo, que também já foi analisado em sala de aula, uma belíssima escultura, nós temos a Pietà do Michelangelo. Dê uma observada nos detalhes, na riqueza esculpida em mármore, e isso está intimamente ligado ao conceito que a gente chama de mimesis, né?
a busca do bom, do belo, do perfeito, do equilíbrio, a imitação da natureza. E essa imitação da natureza, ela inevitavelmente, você vai ver isso também na poesia, até mesmo no que diz respeito às linhas temáticas, um tema muito explorado pelos poetas do Renascimento Cultural, em especial Luís Vaz de Camões, é o conceito do tempus fugit, né, da transitoriedade e da fugacidade da vida. Então, pensando dessa maneira, cara, já que existe uma imitação da natureza, é legal você pensar que existe também uma preocupação muito grande com a verossimilhança, certo? O conceito de ficar o mais próximo possível da verdade. E é aqui, para a gente terminar essa primeira parte e dar sequência numa parte de Camões, né, para entrar propriamente na poesia de Camões, tem esse quadro de Vênus e Marte, do Sandro Botticelli. Botticelli, né, tá ali no século XV. À sua esquerda você tem Vênus, belíssima, com uma roupa, né, super bem comportada, com um olhar ao longe, cabelos encaracolados. À sua direita você tem Marte, que é o deus da guerra, deusa do amor, deus da guerra. Aqui nós temos os sátiros, né? Eles brincam com o capacete, com a armadura, toca-se uma corneta aqui na cabeça, né? No ouvido de Marte, e ele está indiferente. Bom, o que esse quadro nos diz? O que esse quadro representa? O amor vence a guerra. Assim eu termino esse primeiro módulo e na sequência a gente vai fazer análise agora de Luís Vaz de Camões.